Irmãos, eu queria dividir uma palavra com vocês hoje, que ela está mais para um ensino propriamente dito, né? Eu tenho isso, e assim, pode soar também um pouco lá para o final como uma correção, né? E eu queria que vocês recebessem com amor, porque o primeiro a ser corrigido sou eu. Eu entrei ontem no trabalho 2 horas da tarde, por causa desse show bendito aqui que teve na e choveu bastante, o que diminuiu muito o número de pessoas. Eu trabalhei das 2 até as 10 da noite. Das 10 da noite eu fui para o outro trabalho, saí hoje às 6 da manhã e eu estou aqui, amém? Então eu preciso ser corrigir também, tá bom? Eu queria que a Marta colocasse aqui o título que eu propus, ou para hoje, e queria também que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Vou aproveitar para beber. Esse é o título da mensagem de hoje, irmãos. A química de Deus. A nossa vida, irmão, moderna, ela nos remete muitas mudanças. A gente vive num mundo que é muito dinâmico, muito rápido, né? Completamente diferente, por exemplo, da vida que eu vivi, da vida que os meus pais viveram e da vida de quem escreveu a Bíblia viveu. Então a gente pode ter uma tendência, a princípio, de entender que as coisas são diferentes. Mas eu vou provar para vocês que não são. Amém? É, o texto que eu. Pode colocar aí o texto também, de Provérbios 4, versículo 23. A tradução que eu vou usar aqui é a NVI, que nem eu coloquei aqui para mim. Eu tenho batido um pouco na tecla desse versículo aqui, irmão, já tem algum tempo que Deus tem falado comigo a respeito dele. Diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração. E acho que nessa. É, porque dele origina-se, ou em outras traduções, depende a vida. Então eu comecei a dar muita importância para ele, porque quando a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz acima, irmão, acima de tudo que você deve guardar, guarda o coração. E até essa palavra também surgiu da conversa que eu tive com o Gladson, quando a gente estava comentando, será que a gente fala a mesma língua? Será que nós falamos a mesma língua? Quando eu falo coração, a Bíblia diz uma coisa, eu posso entender uma coisa e vocês podem entender outra coisa. Então eu vou deixar claro aqui o que a Bíblia está dizendo aqui quando ela diz coração. Coração, nesse contexto aqui, irmãos, ele diz respeito às tuas emoções, o conjunto das suas emoções, da forma como você reage, da forma como você sente. Amém? Então esse texto diz assim, que acima de tudo que você tem que guardar na sua vida, você precisa guardar suas emoções. Porque cuidar das suas emoções diz respeito como toda a tua vida vai se desenvolver. Amém? Essa palavra guardar, o original dela é natsar. Porque quando a gente fala guardar, eu posso entender o seguinte, que eu vou guardar esse tablet aqui. Então, eu vou colocar ele num local e eu vou deixar ele lá, ele vai ficar lá. Na minha mente eu sei que ele está o quê? Guardado. Se eu guardo alguma coisa, eu sei onde está, eu não mexo mais, concorda? Porque eu está guardado. Não é o sentido dessa palavra. Essa palavra também era usada mais ou menos no contexto de um guarda que está guardando alguém que está preso numa cadeia. Você pega o preso, vai lá, você prende o preso numa cadeia e você tranca. Mas você esquece que ele está lá ou não? Porque ele faz o quê? Ele quer estar lá dentro? Ele foge. Então esse contexto diz o seguinte: acima de tudo que você tem que vigiar, irmão, vigia as tuas emoções. Porque você vai colocar elas lá, mas qualquer coisa que acontecer na tua vida, elas vão pular para fora. E se você não estiver vigiando elas, elas vão fugir. Irmão, se um preso foge da cadeia, ele dá o quê? Dá trabalho, irmão. Dá dor de cabeça. Ele é aquele que vai te atacar. Ele é aquele que vai o quê? Te roubar. E se você deixar, ele vai o quê? Te matar.
Alguém tem dúvida disso no tempo que a gente vive hoje? Então, irmão, nesse contexto aqui, a gente vai fechar que o significado dessa frase traduzindo para o nosso dia de hoje. Acima de tudo que você tem que cuidar, irmão, cuida das tuas emoções, dos teus sentimentos, porque se você não cuidar, eles vão te trair, vão te roubar e vão te matar. Amém? Lá em Gênesis 4:7 também tem um texto que aí já começa Deus, desde a criação lá, a ensinar para o homem como é que ele gerencia isso. Foi uma conversa que Deus teve com Caim. Dá para colocar aí que eu também estou sem aqui? Gênesis 4, capítulo 4, versículo 7. Tá abrindo. Estou esperando também. Eu devia ter colocado aqui. É que foi uma correria para mim ontem, eu não tive muito tempo de... Ah, assim. Aí Deus fala assim: se você fizer o bem, não se levantará, se porém não fizer, o pecado está espreita à porta. Ele deseja governá-los, mas cabe a você dominá-lo. Então aqui a gente vai ver que Deus está falando para Caim: Caim, as tuas emoções elas vão ficar saltando para fora da tua vida. Mas a responsabilidade de dominar essas emoções é sua, não é minha. Amém, irmãos? Deus te deu uma mente, Deus te deu uma vida e Deus te deu uma capacidade. Só que agora, eu queria desmistificar um pouco. A gente tem uma tendência como cristão, irmão, de pender sempre para os dois lados. Ou para um liberalismo total, que a gente tudo depende da gente, ou para outra regra, tudo depende de Deus, né? E a Bíblia também tem um versículo que ela diz assim: antes de tudo, seja conhecido de todos a vossa moderação. Quer dizer que a tua moderação, irmão, ela não tem que ser só para você. Ela tem que ser conhecida de todos. As pessoas precisam identificar na sua vida que você é uma pessoa equilibrada. Eu, durante muitos anos, irmão, fui uma pessoa completamente desequilibrada. Vocês sabem disso. Eu acho que todo mundo aqui já me viu. O que o senhor está rindo tanto assim? Sabe, irmãos? Desequilibrado de verdade. Só que eu tive, assim, uma luz de Deus a respeito desse assunto. Eu acho que eu fui um laboratório maravilhoso, irmão, para esse assunto. E esse estudo, irmão, da mente humana, por isso que esse título, pode colocar lá o título. Eu coloquei um título um pouco provocativo, mas ele faz todo o sentido, irmão. Tem muita coisa que a gente atribui ao diabo, né? Inclusive tem um meme aí na internet, né? Que tem uma pessoa conversando com o diabo, não sei se vocês já viram, que o diabo ainda fala assim: aí você me quebra. Vocês já viram isso ou não? Que o diabo vai lá tentar o cara fala: não, não, mas e aí? Ele fala: não, aí você me quebra. Porque, irmão, tem muita coisa que a gente coloca a responsabilidade para Deus, coloca a responsabilidade para o diabo, e aí a gente vai orar, não tem uma resposta de Deus, e aí a gente faz o quê? Fica mal. Mas isso tudo aqui é falta de sabedoria. Então, irmãos, eu queria deixar hoje um ensino e uma luz para você, como que tem experiência própria, quem viveu e quem, desde lá de 2020, 2021, tem estudado esse assunto, irmão. Deus tem colocado uma carga no meu coração a respeito do domínio das emoções e de como isso funciona. Toda máquina, irmão, nós somos uma máquina criada por Deus. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou e não deixou ao relento. Ele deixou um manual. Um manual para que a gente entenda como a gente funciona. E o ser humano, irmão, demorou muito para desenvolver uma cultura de entendimento de como funciona a mente da gente. Para você ter uma ideia, o estudo da mente do ser humano, ele só começou a se desenvolver a partir de 1950. Então a gente vai entender que é uma coisa nova. Em 1950 existia uma discussão muito grande na ciência de que como funcionava o cérebro, por impulso elétrico ou por impulso químico. Elétrico e químico, sempre se achou que fosse através de impulsos elétricos, né? Aquele neurotransmissor, o neurônio. Só que em 1957, eles descobriram uma substância que se chama dopamina. Vocês já ouviram falar ou não? Já, né? Sabe o que é ou não? Então, a bendita, né? Então, em 1957, descobriu-se que o cérebro, irmão, ele funciona de uma forma química e não elétrica. Ou seja,
existe a dopamina. Só que a gente vai entender que esse é um assunto que foi descoberto em 1950 e que aí a ciência fala. Só que Deus, irmãos, na sua onisciente e onipotente sabedoria, ele deixou, irmãos, instruções durante toda a Bíblia para a gente entender esse contexto químico do cérebro. E a gente muitas vezes não se atentou. Então, eu vou colocar para vocês hoje, não é um ensino profundo sobre depressão, sobre doenças emocionais. Inclusive, eu até tenho um material muito bom que eu desenvolvi, o que a gente chama de Talk Day, que é um dia inteiro de conversa, onde dá para a gente tratar depressão, ansiedade, todas as principais enfermidades que assolam a gente. Como cada uma age, como tratar cada uma e como enxergar da ótica não só médica, mas da ótica de Deus cada uma delas. Mas é um assunto muito demorado. E como esse não é, eu até posso, depois se a gente marcar um dia aí, for conveniente para a igreja, a gente entra nesse assunto. Para que haja luz e a gente não seja ignorante a esse respeito. Só que hoje eu quero tratar de outra vertente disso. Descobriu-se lá, irmãos, que em 1957, que existem três tipos de neurotransmissores ou 3 tipos de substância que eles controlam a emoção do ser humano. São 3 neurotransmissores, é um neurotransmissor trino, que é serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu acho que em algum momento da vida a gente já ouviu falar dos 3, né? E engraçado que Deus, quando ele coloca as coisas, ele sempre coloca em 3, né? Se eu pudesse colocar para vocês a função de cada uma, eu definiria a serotonina como Deus, porque ela é aquilo que traz paz. Amém? Inclusive, a maioria dos antidepressivos, que são os inibidores de recaptação de serotonina, eles mexem com esse neurotransmissor, que é serotonina. É aquela sensação de tranquilidade que a gente tem, aquela sensação de paz quando está, independente de estar tudo bem ou não. A gente tem a dopamina, que eu definiria como sendo Cristo, que é a substância que todo mundo entende que a dopamina causa o quê em você? Quem pode me falar? Prazer? É o que se acreditava até 1957. A dopamina, ela é responsável pelo prazer, mas 80% dela é responsável pela sua motivação. A vontade que você tem de acordar de manhã, a vontade que você tem de ler a Bíblia, a vontade que você tem de trabalhar, aquele impulso que você tem para fazer alguma coisa, quem causa isso é a dopamina. E 20% dela está relacionada com a recompensa, que é aquilo que o prazer de você ter conquistado e realizado a tarefa. Amém? E o terceiro neurotransmissor que eu vou tratar aqui, irmãos, é a noradrenalina, que é aquela descarga. Quem já sentiu frio na barriga? As crianças quando vai para a excursão, os adultos quando tem um problema que aparece assim, quando vem a notícia ruim, e a gente sempre vê isso como uma coisa ruim. Só que a noradrenalina, irmão, ela é a responsável no ser humano para ativar todo o sistema nervoso para o ser humano agir. Para que a gente, não só, a gente pode ter até uma motivação para fazer alguma coisa. Mas se a gente não tiver esse neurotransmissor como é que eu vou dizer? Numa quantidade certa, a gente não consegue nem levantar da cama. Então, assim como Deus é trino, assim como a Trindade age em conjunto, irmãos, esses 3 substâncias são a que controlam 100% das nossas emoções. Aí você vai me falar, não, mas tem ocitocina, tem não sei o que lacina, tudo que tem sina. Todos esses, irmãos, são derivados desses 3. Amém? Tudo que vai acontecer depois vem da manipulação desses 3. Eu vou tentar só, de maneira breve, até para a gente ilustrar um pouco como é que isso funciona, para mim entrar na parte bíblica. Não, pode deixar essa mesmo. Já colocou. Vocês estão vendo essas 2 metades aí? Parece 2 cogumelos, né? Parece 2 cogumelos. Cada um desses aí, irmãos, é o que a gente chama de neurônio. Já ouviu falar de neurônio, né? A gente tem trilhões de trilhões de trilhões de neurônios na nossa mente. Então, irmãos, a partir de 1957 se descobriu que essas partículas amarelas que se transportam de um para o outro são essas substâncias que eu estou falando. Elas são passadas de um neurônio para o outro, através desses impulsos elétricos aí que são os pensamentos. Então, como é que funciona? Tu pensa, eu penso,
é enviado um impulso elétrico, ele bate lá dentro do neurônio e o neurônio decide qual dessas substâncias ele vai mandar para o outro neurônio que faz a comunicação. Estou feliz, o impulso elétrico da felicidade bate, o neurotransmissor é liberado, ele passa por esse meio aí, chama fenda sináptica, tá? Curiosidade. E aí cai do outro lado o neurônio, é descarregado em você e você fica feliz. É descarregada na adrenalina, quando você está fazendo exercício, você tem força para correr. É descarregado a adrenalina de você, você fica nervoso. Então, esse é um conjunto que foi descoberto em 1957, que esses carinhas aí, essas substâncias ficam dentro de você. E que elas que fazem a regulação das nossas emoções. Para você ter uma ideia, irmão, por que a gente se sente tão desmotivado, tão brocochô, como diz, né? Para cada célula, para cada neurônio que produz dopamina, outros 2 milhões não produzem. Só para a gente ter uma noção dessa conta, o quanto que Deus ele guardou essa motivação, essa questão do prazer, é um pouco restrita dentro da nossa mente. Só que o que acontece, irmãos? Eu vou dar um exemplozinho básico. Davi estava no palácio. Você lembra do pecado de Davi? Davi estava no palácio numa época que os reis estavam na guerra, ele estava lá. Quando ele estava andando no palácio, irmão, o neurotransmissor que estava abundante na corrente sanguínea dele era a serotonina. Porque ele estava numa paz tremenda. Tremenda lá, numa paz. Aí, o abençoado me calhou de olhar lá na janela. Na hora que ele olhou na janela, que ele viu Betseba, ele olhou ela e ele teve um desejo. Na hora que ele teve esse desejo, irmão, foi disparado um sinal elétrico que passou naquela fenda que é igual essa que está aqui do lado, liberou outro neurotransmissor, que foi a dopamina, e ele começou o quê, irmão? Alimentar, ó. Alimentar. Nossa, aquela mulher é bonita. E aí o sinal elétrico começou a se multiplicar, e aí começou a inundar o coração dele de dopamina, e aquilo que era um desejo se transformou numa vontade que foi abundantemente motivada. Então teve um processo químico ali. Irmãos, tem um livro que muita gente já leu, que chama O Temperamento Controlado pelo Espírito. Vocês já leram? Muita gente já leu, né? A gente até falou dele muito tempo atrás. E assim, esse livro foi uma bênção na época, mas muito do que está nele já caiu por terra, a ciência derrubou. Acho que ele é de 1970. Porque se achavam, irmão, que o temperamento do ser humano, as emoções, elas eram cargas genéticas. Mas a ciência provou que não é genética. Assim como alguns distúrbios de personalidade, assim como alguns distúrbios, é tudo no que diz respeito ao nosso comportamento, irmão, é aprendizado. Nós aprendemos a ser dessa forma. Amém? E a gente precisa, irmãos, ter maturidade, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, de aprender, irmãos, a separar o que é espiritual do que é carnal. Porque se a gente espiritualizar tudo, foi só o demônio que entrou ali na mente de Davi, e o diabo começou a soprar, e foi o diabo, a gente vai colocar tudo a culpa no diabo, e a gente tira a responsabilidade de nós e coloca só na tentação. É óbvio que nesse contexto aqui, o diabo está lá para te tentar mesmo, irmão. Ele vai te tentar. Só que quando você conhece a máquina que Deus fez, você sabe que Deus ele também coloca na nossa frente ferramentas, inclusive a própria ciência, para entender como a gente funciona e entender como esse aprendizado pode nos salvar futuramente de sofrer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para vocês. A gente tem o seu coração está batendo dentro do teu peito hoje. Alguém tem dúvida disso? Senão estaria todo mundo morto aqui, né? Amém? Para que ele bata, precisa ir uma ordem para ele bater. Para que o teu pulmão tenha ar, precisa uma ordem para ele expandir e soltar. Existe uma coisa no cérebro que fica aqui atrás que chama sistema autônomo. E as pessoas acham, irmão, que as tuas emoções, a tua mente, o jeito que você enxerga a vida, ele também tem um sistema autônomo. Por que é que quando a gente está sonhando, irmão, a gente acorda assustado? Alguém já se perguntou isso? Se é um sonho? Você sabe que é um sonho ou não sabe? E por que você acorda assustado se você tem consciência e inteligência para saber que é o sonho? Porque o teu sistema autônomo, irmão, ele não diferencia um sonho da realidade. Por incrível que pareça.
Se você está sonhando, para o cérebro aquilo está acontecendo, irmão. Aquele sonho bendito que todo mundo tem uma hora na vida de que está caindo em algum lugar e que não tem fundo, sabe? Que você... e acorda daquele jeito. Quando você vai lá na torneira, que você enfia a cabeça embaixo d'água, que você solta água gelada, você não sente falta de ar? Porque o teu sistema autônomo diz que você está se afogando. Então o cérebro, irmão, ele funciona dessa forma. Esse sistema autônomo, ele foi criado por Deus para te preservar de morrer. Amém? Ele não sabe, irmão, ele é como se fosse uma criança sem freio. Que ele não sabe o que está acontecendo com você. Ele interpreta estímulos de forma não racional. Só que Caim foi lá para Deus e falou isso aí. Mas Deus falou, o seu desejo é contra você, mas eu vou dar ferramentas para que você o domine. E é uma bênção, irmão, a gente saber que hoje inventaram uma fofoca aí de que Deus é inimigo da ciência. E muita gente abraçou essa fofoca e hoje tudo que é ciência rejeita, espiritualiza tudo e vive nesse contraste entre o que é santo e o que é profano, não nessa dualidade, porque a dualidade existe, mas o dualismo não deve prevalecer entre a gente. Por isso que para mim esse versículo tem sido constantemente repetido. Aquele versículo que tem que, antes de tudo, seja conhecido de todos a vossa moderação. Eu não posso ser nem para um lado completo e nem para o outro completo. Eu tenho que ter ali um equilíbrio. Deus nos fez para sermos pessoas extremamente equilibradas, irmãos. E você sabe uma pessoa... Cara, eu fiquei muito extasiado essa semana, porque Deus me trouxe um versículo. Quem que é o homem segundo o coração de Deus, irmãos? É Davi. E tudo isso que eu estou falando sobre química, irmão, para mim, o cara na Bíblia que mais dominava isso era Davi. Davi sabia, irmãos, quando o corpo dele estava falando, sabia quando a alma dele estava falando. É tanto que essa questão do arrependimento que ele teve, quando ele percebeu que ele pecou, quando o profeta confronta ele, irmãos, na hora ele já... Porque um homem segundo o coração de Deus, irmãos, é um homem que ele vai ter esses 3 neurotransmissores em equilíbrio na vida dele. Por exemplo, você sabe o que é a depressão? Esses 3 neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, eles caminham, irmãos. Imagina, para mim trazer para uma coisa, contexto nosso, uma onda no mar. Eles 3, irmãos, caminham bem juntinhos, bem juntinhos. Aí o que acontece? Quando você recebe uma notícia ruim, um deles cai lá na onda, e os outros 2 faz o quê? Desce para resgatar. Só que você concorda que quando você está na onda e alguém cai debaixo d'água, você mergulha, você vai ter que prender a respiração, vai ter aí uma série de coisas, mudanças que o teu corpo, a tua mente vai passar, até você resgatar quem caiu para a superfície, até vocês estarem em segurança. Amém? Então o que acontece? Quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente está extremamente feliz, existe um desequilíbrio neuroquímico no cérebro dessas 3 substâncias. Mas aí o que acontece? Uma substância, assim como eu dei o ensino de que as 3 a gente pode encarar como Pai, Filho e Espírito Santo, um irmão está em constante comunicação com o outro. E aí um vai resgatar o outro, e aí a gente passa aquele momento de aperto até que essa onda volte a andar com os 3 juntos de novo. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Eu sou uma pessoa meio acelerada, eu tenho um desequilíbrio nesses 3 aí, então se eu estiver indo rápido, vocês me falem, tá? Ou também se quiser falar alguma coisa, de repente perguntar alguma coisa, também tá aberto, tá, irmãos? A gente está tendo uma conversa na sala de casa aqui hoje, tá? Então, irmãos, eu passei por extremos desequilíbrios, irmão, mas extremos mesmo assim. Foi do conhecimento de todos que eu saí do meio dos irmãos, eu aloprei, como diria o Gladson, um termo que eu mais gosto, empinou a carroça. Que a moto você tem um motor, irmão, o carro você tem um motor, mas para empinar a carroça você tem que ter uma habilidade braba ali, irmãos. Entendeu? Eu já fui uma pessoa 100% desequilibrada, eu estava aí no meio dos irmãos, eu soltava cada piada pesada, irmão. Que fora de contexto. Carnalidade. E durante muito tempo eu me culpei achando que era carne, e era. Só que tinha muita coisa a ver também com desequilíbrio químico ali, irmãos. Que se a gente não aprender como é que isso funciona,
E a gente tem uma tendência a achar que Deus não está lá. Eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia, irmãos, de como Deus tratou quimicamente uma pessoa, para vocês entenderem que isso não é coisa da minha cabeça. Vocês lembram de Elias? Elias estava lá, ele teve lá um momento que ele teve que orar para que fogo descesse do céu. Vocês lembram disso? E tá coloca aí, 1 Reis, deixa no 19:3, tá? Enquanto eu vou falando aqui, depois a gente lê. Elias tinha passado ali, irmão. Quando você está motivado, que vai acontecer uma coisa muito importante na sua vida, aquela sensação gostosa de comprar o carro, de ir lá na internet dar o clique na Shopee, de comprar aquele negocinho legal que vai chegar, de todas essas coisas, irmão, o cérebro faz o quê? Descarrega uma quantidade enorme de dopamina no seu cérebro. Aí aquele neurotransmissor ali, aquele cogumelinho ali, começa a sugar tudo que está lá, e aí você fica extremamente feliz, dá aquele desequilíbriozinho, os outros dois vão atrás para resgatar lá, para você voltar à normalidade. E aí, irmão, descarrega. Engraçado que até 1957 se achava que a dopamina era só para causar prazer. Mas só que assim como Jesus e o Espírito Santo trabalham juntos, você não tem, irmão, como acionar um neurotransmissor sem mexer com o outro. Entendeu? Não tem como você ficar feliz sem dar o frio na barriga. Não tem como você ficar em paz sem ter prazer com a paz. Então descobriu-se, irmãos, que um sempre vai mexer com o outro. É por isso que quando você está com depressão, que a serotonina cai demais, que isso que é a depressão, você não tem paz, o médico vai te dar um remédio. O que o remédio faz? Ele vai aumentar a quantidade de serotonina no seu cérebro. Só que, irmãos, vai ter um outro lado. Serotonina demais, vai mexer com os outros dois, vai ativar os outros dois, você vai entrar em desequilíbrio. Então, irmão, é importante a gente decidir isso, porque quem já sofreu com alguma enfermidade na mente, o que acontece? Você vai no médico, no psiquiatra, e é bom você entender que nem o psiquiatra sabe como te tratar, irmão. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria medicina. Quem aqui já tomou algum tipo de remédio psicotrópico? Quem não tiver vergonha também não precisa levantar. Eu já tomei uns 15, mais ou menos, que eu dei conta, né? Então você vai tomar, irmão, e provavelmente você vai se sentir mal no começo. Você não vai melhorar. Porque ele vai desequilibrar tudo lá dentro antes de restabelecer um equilíbrio. E como a ciência, irmão, ela não sabe qual que está mal, quanto que mexeu com o outro, o médico vai te receitar uma dose, que é aquilo que ele tem na cartilha dele, aquilo vai agir, e ele vai provavelmente mandar você voltar lá com ele daqui 1 mês, ou daqui 2. E aí você vai falar para ele, doutor, eu melhorei, mas eu estou me sentindo outra coisa. Ele vai falar, tá, então toma mais esse. Que ele vai te dar um para serotonina, que vai desequilibrar a dopamina, ele vai te dar um para equilibrar a dopamina. Aí ele te dá um remédio para dormir, você vai dormir, mas você vai dormir demais. Aí ele vai te dar um para te despertar. Aí você está dormindo demais, ele vai te dar um para despertar, que vai te fazer ficar ligado demais, que você vai ter que tomar outro para dormir. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, amém? Quando diz respeito às nossas emoções. É óbvio que você tem que ir primeiro a Deus, mas você tem que entender um pouco como funciona, para você não ficar refém de medicação, como eu fiquei anos. Eu tomava, irmão, 5 tipos de antidepressivo. 5 diferentes. Sertralina, Rivotril, fluoxetina, alprazolam. E cada um, irmão, fazia um estrago maior que o outro. E aí o que acontece? Ainda que esteja um desequilíbrio mínimo, o médico vai te dar um, ele vai ir para o outro extremo. O que tinha pouco vai ter demais. E aí os outros vão tentar equilibrar, irmão, vai ficar aquela montanha russa na tua mente. Não estou desincentivando ninguém a ir ao médico. Você tem que ir. Mas tudo isso que acontece, irmão, você tem que entender e conhecer. Estava conversando com o Marquinhos outro dia, ele falou, cara, eu fui no médico, né? O médico me deu esse exame, me deu esse remédio. Aí eu dei uma olhadinha no exame meu, eu falei, mas aqui, o médico te deu o remédio errado, cara. O que ele falou que tá ruim, tá bom. Aí nós olhamos lá, pesquisamos, e realmente, irmão, o médico receitou o remédio errado para o irmão. Você acha que o médico pode errar, irmão? Aí, por isso que tá assim. Você acha que o médico pode errar, irmão? Então a Bíblia diz o seguinte, você vai procurar medicina, irmão, mas a responsabilidade de dominar suas emoções, e aí eu quero maturidade, quero trazer essa maturidade para a igreja. A gente entende espiritualmente que dominar as emoções é simplesmente eu fazer uma força extrema, ou eu orar
Ai, Deus, as minhas emoções estão mal, me ajuda, me ajuda. Existe, irmão, o controle do Espírito. O Espírito vai lá e vai te ajudar. Mas só que quem já, mesmo com oração, não conseguiu se controlar? Eu. Muita gente aqui mesmo com oração. E é aí onde você precisa entender que esse cabe a ti dominá-lo não é só com oração, irmão. É tua responsabilidade procurar um médico, é tua responsabilidade cuidar da tua saúde e a tua responsabilidade com aquela fofoca mentirosa de que Deus não conversa com a ciência e a ciência não conversa com Deus e corrigir esse problema histórico. Amém? A gente precisa ter esse entendimento. Então, irmão, Elias estava lá, ele teve aquele pico de dopamina, de adrenalina. O que é que ele fez depois que ele matou 50 profetas lá? Ele fugiu. Para que ele fugisse, a dopamina está 100% ligada à noradrenalina. Uma substância libera a outra, que é aquela sensação de fuga, sua corrente sanguínea dilata os vasos, o sangue corre mais rápido, a musculatura fica mais enrijecida e você tem força para correr. Foi o que aconteceu com Elias. Só que, irmãos, é aqui que eu quero entrar um pouco na nossa responsabilidade, tirando a medicina de lado. Elias correu, só que lá, depois que ele correu, ele começou a sentir o quê, irmão? Medo. Os nossos neurotransmissores, aquele cogumelinho lá, ele foi projetado por Deus para receber uma certa quantidade de estímulo, ou seja, de prazer. Você não foi feito para ter prazer 100% do seu dia. É tanto que para uma célula que produz dopamina, outras 2 milhões não produzem. Então, você não foi feito para ter prazer constante. Então, quando você dá uma quantidade enorme de prazer, aquele carinha ali, ele fica de saco cheio, irmão, ele fica saturado. E o que ele faz? Ele se fecha. Ele para de receber aquela coisinha amarela lá. E você foi... como antes de tudo tem que ter conhecido a tua moderação, você foi feito para ter prazer em tomar uma água, para ter prazer na oração, para ter prazer em levantar, para ter prazer em escovar os dentes, para ter prazer e motivação para fazer até coisa chata. Mas quando você entra naquele desequilíbrio mundano, que você fica o dia inteiro lá na tela, e a indústria, irmão, ela não quer nem saber se você está bem ou se está mal, ela quer vender. Então aí criaram o TikTok. Aí o YouTube falou, estou ficando para trás, o que é que eu vou fazer? Cria o Shorts. Aí o Instagram falou, estou ficando para trás, o que é que eu vou fazer? Cria o Reels, que é aquilo lá. Então o que você faz, irmãos? Você tem um estímulo, libera aquela substância. Você tem outro estímulo, libera aquela substância. Você rola e você começa a entrar nesse looping, irmão, que ele quer... Ele, irmão, esse carinha aqui, ele não está nem aí, ele não entende nada, irmão, ele é uma criança. Se você falar para ele, manda, ele vai mandar. Só que o que está do outro lado, irmão, ele vai fechar. Ele vai falar, não vou aguentar essa carga. Porque o teu sistema autônomo, ele vai falar assim para você, você não vive só de prazer, cara. Só que se ele se fechar, o que vai acontecer, irmão? Você vai estar lá 2 horas no celular, aí quando você vai dormir, quando você acordar de manhã, irmão, você acorda cansado, você acorda exausto, aí você vai fazer o quê? Ai, Deus, diabo, o cão, ladrão das almas, o tinhoso, quer me matar. Aí você vai lá, irmão, ora 15 minutos e acha que está revestido da armadura de Deus. Mas aí dá 10 minutos, você vai tomar um café, você bota o celular na frente do café e começa. E aí dá risada com piada, e manda um vídeo pro amigo. Olha lá, isso aqui. Aí tá, irmãos, você já viu na mesa todo mundo tomando café, cada um com o celular assim? Um mandando vídeo pro outro? E aí você não tem mais energia, você não tem motivação. Aí ele começa a abrir assim, o receptor começa a abrir, né? Para você levantar, para você ir trabalhar. E aí você começa a dar essa descarga, ele, eita, fecha de novo. Aí você vai trabalhar falando, nossa, mais um dia nesse trabalho infeliz. Mais um dia nessa empresa. E você, irmão, acaba a motivação. Aí você vai falar o quê? Ai, Deus, é o diabo de novo. Ai. Aí o diabo olha do outro lado e fala, aí você me quebra. Porque não sou eu. Irmão, somos nós. Aí você vai lá, ora 15 minutos e fica mais 40 no ônibus. Aí o que acontece? Inunda de novo. Aí você desequilibra os 3 lá, irmão. Entendeu? E aí você vira para Deus, e aí você fica confuso, e aí você fala, e agora?
E aí você fala, bom, mas os antigos também tinham isso. Como é que você explica? Irmão, o que o crente é conhecido por fazer melhor aqui, quando vai um na casa do outro? Hã? Comer dá prazer? Alguém tem dúvida disso ou não? O que a indústria fez, irmão? Inventou todo tipo de doce, todo tipo de cor, todo tipo de açúcar. Alguém tem dúvida? Açúcar é bom para quê, irmão? Alguém me fala para que açúcar é bom? Não, pro corpo, irmão, pro corpo. Para que açúcar é bom? Hã? Para nada, irmão. Para nada. Nossa, é só prazer, irmão. Ele só serve para dar prazer. Então você sai do celular. Quem à noite aqui antes de dormir já teve aquela vontade louca de comer um doce? Eu também. Comi um Fine hoje de manhã. Quando você vai fazer prova na faculdade, o que é que todo mundo recomenda você levar? Chocolate. Por quê? Na hora que você come, irmão, carboidrato simples, bate na corrente sanguínea, prazer, dopamina, aumenta a atenção e a concentração aumenta. O que a indústria está fazendo com a gente, irmão? Está escravizando a gente, irmãos. Aí você sai do celular, deu aquele monte de rola, você vai para frente da TV. TV é um pouquinho mais ameno, porque lá tem você se envolve às vezes com a história, não é prazer tão... Mas aí dá aquela vontade de comer um doce, você levanta, você faz o quê? Você faz uma pipoca, você faz um doce, você faz uma pipoca caramelada, você vai comer alguma coisa. E aí o que acontece com esse carinha aqui? Ele toma aquela cacetada de novo, irmão. Você sai do celular, vai comer um doce. E aí a gente vai... Irmão, eu posso falar com propriedade, eu pesava 140 quilos, irmãos. 140 quilos. Eu passei por esse vale aí, irmão, de ansiedade. Eu era um cara assim, nem toda a comida do mundo adiantava para mim, irmão. Eu fui o cara mais desregulado que eu conheci, eu não vi na ciência ainda o cara tão esquisito que nem eu, irmãos. Embora eu tenha o que a medicina moderna chama de TDAH, que é aquele transtorno, irmãos, onde tem uns problemas aí, mas nunca justificava a exacerbação daquilo que eu fazia. E aí o cara vai lá, ele fala, então tá bom, Deus, eu não quero mais o celular. Aí ele pega a Bíblia, vai ler, com um saco de doce desse tamanho do lado dele. Aí ele sai de uma cadeia, vai para outra cadeia. Porque além do doce acabar com a tua mente, ele acaba com o teu corpo. E a gente vive nessa montanha russa, então não vou comer doce não, eu vou comer uma lasanha. Pior ainda, irmão, quantidade de carboidrato lá que quebra na tua corrente sanguínea. Gladson deve saber bem disso, quem tem diabetes tem esse problema louco com açúcar, né, cara? Irmão, o açúcar, ele nunca está controlado dentro da gente. Cada vez que você fizer um exame, vai dar um valor diferente. E você fica naquela guerra, irmão, do teu corpo, da tua mente, brigando para entrar no que a medicina chama de homeostase, que é um estado de plenitude ali, ó. E você nunca consegue, irmão. Tem gente que fala assim, eu nunca estou bem, eu estou sempre mal, e olha que eu estou orando. Mas, irmãos, não é só oração. A medicina avançou o suficiente, Deus nos deu sabedoria o suficiente para a gente entender que tem que ter um equilíbrio. Vou dar outro exemplo. Você está lá, quem é que aqui que dorme com a televisão ligada? Pode ser sincero, que às vezes dorme com a televisão ligada. Eu mesmo sou um deles, irmãos. Você vai deitar na cama lá. Aí você começa com a televisão ligada, aí você desliga a televisão para dormir, você fica rolando de um lado para o outro, né? Aí alguém vai falar assim para você, ai, eu não consigo dormir. Aí o que você vai achar, irmão? Estou tendo um ataque espiritual. Mas não é, irmão. É uma mente viciada querendo prazer. A pior coisa que a gente faz à noite, irmão, é colocar a televisão com a luz apagada. Vou te dar um conselho. Se for assistir televisão, assista com a luz acesa. Porque o teu cérebro foi projetado, irmão. Luz é dia, eu me movimento. Escuridão é noite, eu durmo. Ele só trabalha com essas duas. Ele lá atrás, o sistema autônomo que eu falei, ele não sabe, irmão, que está de noite, que você está curtindo uma televisão, que a luz está apagada. Por que você sente aquela sensação gostosa quando você sente? Porque o cérebro está se preparando para dormir. Só que há um conflito lá dentro. Porque, eu vou dormir, mas a televisão está acesa. Então ele fica naquele estágio de meio termo. E hoje em dia já existe o que a gente chama, depois vocês pesquisem para mim não me alongar demais, o que chama de higiene do sono. Então, irmão, muito
e muito, não vou descartar o ataque espiritual, não longe de mim, mas muito da responsabilidade, irmão, da vida que a gente leva, é culpa nossa. Elias estava lá, irmão. E o que aconteceu com ele depois daquela vitória, que é inexplicável, irmão? O cara teve uma vitória poderosa com Deus, saiu no pinote correndo, depois foi para debaixo de uma árvore pedir a morte. Põe lá no texto para a gente. Entender o que aconteceu com o cérebro de Elias ali. E como que Deus, na sua infinita sabedoria, tratou aquilo. 1 Reis 19, versículo 3. Então, enquanto ele põe aí, eu vou falar. Acabou que Elias correu, toda a sua dopamina foi descarregada lá, ele teve o que a medicina chama de crash. É quando você tem picos de prazer muito altos, e o que gera isso, irmão? Pornografia na internet, rolagem direto da internet, tudo isso causa picos extremos no seu cérebro. E o cérebro, irmão, ele entra em o que a gente chama de crash. O que é o crash? Quando esse cara fecha e o cérebro entra em colapso. E aí o que acontece com as suas emoções? Você começa a sentir coisas, tristeza, você começa a sentir coisas que você não sabe de onde vem. Foi o que aconteceu com Elias. Elias teve medo, fugiu para salvar a própria vida, quando chegou a Berseba de Judá e deixou o seu servo. Irmãos, ele teve ali um ataque e uma crise de pânico. Quem já teve crise de ansiedade, crise de pânico? Eu já tive um monte, irmão. De vez em quando eu ainda tenho. Por conta de desequilíbrio. E o que aconteceu depois? Bota o outro. Sentou-se debaixo dela e orou. Por que ele orou? Ele foi até Deus porque ele achou que fosse espiritual. O diabo está me atacando. Já tive o bastante, Senhor, a minha vida acabou, não sou melhor do que os meus antepassados, eu não presto. Ali, irmão, além da dopamina, ele não tem motivação para nada, porque já tinha se esgotado, que ele tinha gastado muito lá no monte, com aquela, e a fuga dele, ele não entendeu o que ele precisava naquele momento, era só descansar. Ele entrou em conflito com o sistema autônomo, estava pedindo alguma coisa, e a mente dele, irmão, estava pedindo outra. A razão dele. Só que nesse conflito da razão e da emoção, quem prevaleceu? A emoção. E aí, depois ele se deitou debaixo da giesta. Eu nunca ouvi esse termo, giesta, é uma árvore, né? E de repente um anjo tocou e disse, levante e coma. Bota o outro, o 6. Eis que ele olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia o quê? Um pão quente e um jarro de água. Eu vou explicar quimicamente o que aconteceu com Elias. Elias teve o crash de dopamina, a dopamina dele foi a 0 e ele começou a entrar num processo de depressão. Deus foi lá para ele e acordou ele com um anjo reluzente. Elias, levanta-te que agora você vai. Foi isso, irmão, que aconteceu? O que Deus fez com ele? Deus tratou. Quando ele correu naquele trajeto ontem, o que aconteceu com ele? Desidratação. Quem carrega esses neurotransmissores na corrente sanguínea, irmão, é a água. Ele estava desidratado e ele estava... O que o pão tem, irmãos, em quantidade e abundância? Carboidrato. Dependendo do pão, carboidrato simples, que vira o que na corrente sanguínea? Açúcar. O que Deus fez ali com ele? Deus repôs tudo que ele tinha perdido lá na batalha. Então não era depressão, irmãos. Era um desequilíbrio químico. E como é que Deus tratou a química? Com química. Deus não foi dar uma palavra, Deus não foi lá dar um chute nele, levanta que você é profeta, rapaz, acorda para a vida. E aí você vai ver que no processo de Deus, ele tratou, falou, Elias, come, levanta e coma, que a viagem amanhã vai ser embaçada. Ele comeu de novo e ele levantou, e depois que ele chegou no outro lugar, que a mente dele, aqueles neurotransmissores, lembra? Dopamina, serotonina, depois que eles entraram em equilíbrio, foi que Deus falou com ele, irmãos. Ó Elias, igual você, agora não é mais carne, não. Agora não é mais doença, não. Agora é carnalidade. Eu vou tratar com você. Isso aí que você está sentindo agora é carnalidade. Lá atrás eu te tratei. Você estava com fome, você estava cansado, você estava mal, eu cuidei de você, mas agora é carne. Então, igual você, aí Deus foi lá, puxou a orelha de Elias. Então, a gente, irmão, como quem ministra a vida dos outros, como quem cuida dos irmãos da igreja, precisa ter esse discernimento. Quando o irmão está cansado e está mal, e quando ele está na carne. Senão a gente vai fazer o que com ele, irmão? A gente vai matar um profeta. Se alguém chega ali em Elias naquele momento
e senta o reio nele, irmãos, ele não estava raciocinando direito. Ô, Gladson, quando a insulina lá, quando você está mal, o que acontece contigo? Não escurece a mente, você não fica mal, não quase desmaia? A gente não chega nesse nível, irmão, mas é isso que acontece com a mente da gente. Então, se a gente não tiver essa sabedoria de discernir quando é carne e quando é saúde, irmão, a gente vai matar um irmão com depressão e a gente vai alimentar o vitimismo de quem está com vitimismo. E antes de tudo, seja conhecido o que, irmãos? A vossa moderação. Amém? Eu já olhei daqui, irmão, já identifiquei um monte de coisa, né? Quem aqui às vezes está aqui sentado e fica assim com a perna? É reação, irmão. É uma ansiedade, é reação do sistema autônomo, do sistema nervoso. Você não consegue ficar parado, o teu cérebro está pedindo estímulo. E você não dá para ele, ele envia um... Porque a gente acha, irmão, que cuida da mente, cuida do corpo, cuida do corpo. E não é assim. Essas substâncias do corpo, por exemplo, controlam... Quem já ouviu falar de fibromialgia, esses tipos de doenças aí? A medicina avançou e arrisca a dizer que a origem delas é neurológica. Por quê? Porque o responsável por dar o relaxamento muscular é a dopamina. Se você não tem isso na sua corrente sanguínea, você vai sentir dores musculares horríveis. Aí vai tomar relaxante muscular, vai tratar a causa, mas não vai tratar o problema. Deu para entender, irmão, a complexidade do que eu estou falando? E a seriedade do que eu estou falando? Eu vivi, irmão, anos e anos e anos e anos e anos escravo dessas coisas. Escravo de remédio, escravo de achar que era carnalidade minha só. Gordo virado num botijão de gás, rolando a ladeira, irmãos. Achando que era o meu metabolismo que era lento. Mas não era, eu viciei meu corpo em açúcar. Toda a fonte de prazer que eu tinha, irmão, era a comida. Eu estava mal, eu ia comer. Eu estava não sei o que lá, eu ia comer. Eu estava não sei o que lá, eu ia comer. Eu comia demais na refeição, eu comia demais antes, depois, durante. E aí, irmão, o corpo, eu destruí o meu corpo, irmãos. Eu destruí minha vida. Minha mente já, o neurotransmissor, um estava lá em cima, o outro estava lá embaixo, eles já não se falavam há meses, sendo que os três tinham que andar junto. E aí, irmãos, é ladeira abaixo. E se eu contar para vocês meu testemunho, quando que eu comecei a ter esse equilíbrio? E a gente reclama que não ouve Deus, irmãos. Deus às vezes não vai falar com a gente, enquanto a gente não fazer o que Elias fez. Vai se tratar primeiro. Tira tudo que for saúde. Da saúde, eu dei a medicina para você cuidar. E da carnalidade, eu cuido. Amém, irmão? Deu para entender? Só que aí a gente vai falar assim, pô, então, agora acabou minha vida, porque eu já como doce todo dia. Já estou gordo virado num giraia. Minha mente já está viciada. Não consigo dormir. Então acabou, meu. Deus fez a gente, então o que é que eu faço agora? Tem jeito, irmão? Tem jeito, irmão. Tem jeito. Você sabia que em 2016, o médico que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele ganhou falando sobre uma coisa que a gente devia conhecer melhor do que ele. Quem sabe o que é? Alguém arrisca ou não? Jejum, irmão. Você sabia que com 16 horas de jejum, o corpo começa a enviar comando e as primeiras células que são sacrificadas são as células inflamadas do corpo? Sabiam disso ou não? Então o jejum, além de Deus ter feito o homem, ele já previu, irmãos, que a gente... É tanto que ele repreendia o povo lá atrás. Vocês estão juntos aí, vocês têm uma sede tão grande por prazer que vocês começam a comer e os irmãos que vêm lá atrás voltam e ficam sem comida. Vocês lembram disso aí ou não? Quando Deus fala isso? Ele não está falando só do egoísmo, ele está falando do corpo ali. Vocês estão tão dados ao prazer, porque o prazer ele faz isso, irmão, ele cega a gente. Ele deixa a gente cego. A gente só quer saber de prazer e mais prazer e mais prazer e mais prazer. E aí a gente fica estragado, a gente fica insensível, porque esses receptores aí, irmãos, da serotonina, da dopamina, eles são responsáveis por a gente amar as pessoas. É ele que libera a ocitocina, que é aquilo que a gente chama do hormônio do amor. Se a gente não deixar eles passar, eles se fecham e os outros não passam junto. A gente perde a capacidade de amar. A gente perde a capacidade de ter consideração para o outro. Vocês sabiam que... quem aqui come pão no café da manhã?
Você já imaginou que lá os romanos e antigamente não existia café da manhã, irmão? Sabiam disso ou não? Sabia que na Revolução Industrial a indústria criou o cereal para o café da manhã? Porque com a Revolução Industrial, os trabalhadores entravam muito cedo nas fábricas. E aí, então, para eles aguentar o turno de serviço, o que eles faziam? Cereal, carboidrato simples, açúcar, enfia neles para eles poderem aguentar trabalhar. Então, irmão, tudo que a gente tem na vida moderna hoje não é por acaso. A introdução do açúcar na alimentação, essas telas. E aí eu quero falar com jovens hoje. A responsabilidade de levar essa mensagem, de reverter esse quadro é de vocês. Quem domina essa tecnologia do prazer instantâneo são vocês. Hoje, irmão, para o jovem que tem o seu controle hormonal aí lá no teto, que está muito sujeito à pornografia, 3 minutos de pornografia é a mesma sensação de você comprar um carro 0 km pagando à vista. E você consegue ficar vendo isso meia hora e literalmente, irmão, desculpa a palavra, estuprando o seu cérebro. Leva esse termo aí. É isso que você está fazendo com a tua mente. É isso que você está fazendo com a tua vida. Você vai ficar lá no teu quarto trancado 30, 40 minutos e quando você sair de lá, esse hábito diário, ou dia sim, dia não, você não vai ter prazer de vir para a igreja, você não vai ter prazer de estudar, você não vai ter prazer de estar com ninguém. Você só vai pensar nisso. E daí você vai partir para outros extremos. Que eu nem quero entrar no... que não é esse o tema. E, irmãos, com base nesse estudo aí, a gente descobriu que o jejum ele tem algo muito importante a oferecer para a gente. O cérebro, irmão, teve uma mulher que chamava Anna Lembke. Ela descobriu uma coisa que se chama down regulation. É um termo em inglês, que é regulação baixa. Isso daí, irmãos, é o que Deus deixou para a gente. Quando o cérebro, esse sistema autônomo aqui, percebe que esses níveis caíram muito abaixo por conta desse fechamento lá em cima, ele começa a fazer uma regulagem automática desse sistema. Só que para ele regular, o que ele precisa fazer? Precisa que o estímulo pare. E eu vou dar um exemplo muito show para vocês. Jesus, irmãos, ele passou por aquele processo no Getsemane, onde ele suou sangue. E a medicina já diz para a gente que aquele processo de suar sangue é quando o ser humano passa por um estresse intenso. Ou seja, Deus poupou Jesus de passar por esse processo neuroquímico ou não provou? Não provou, irmão, ele passou. E é tanto que quando Jesus estava... Deus mandou Jesus para onde? No começo do ministério, pro deserto. Quantos dias ele ficou lá? Elias, antes de subir o Monte Horebe, orou quantos dias? 40. Moisés, para receber a tábua dos 10 mandamentos, ficou quantos dias? 40. Alguma coisa Deus quer falar aqui, irmãos. Essa Anna Lembke, ela descobriu que o cérebro só começa a corrigir esses vícios a partir de uma abstinência total de 30 dias daquilo que te faz mal. Ou seja, o jejum, irmãos, é a ferramenta natural que Deus criou para tirar você de todos esses vícios. Amém? Deu para entender? Quem aqui já experimentou parar de tomar café e sentir uma dor de cabeça terrível? Vício. É para não tomar? Não. Antes de tudo, seja conhecida a vossa moderação. Ah, não vou tomar mais açúcar? Antes de tudo, seja conhecida a vossa. Então, irmãos, o jejum, ele tem o poder de trazer para o cérebro o que a gente chama de homeostase. Qualquer desequilíbrio que seja natural, aí, irmãos, por isso que eu falei, se que a gente quiser falar de doença emocional, a gente fala em outra ocasião. Não é toda a depressão que a gente cura com abstinência dessas coisas, entendeu? A gente pode separar um outro dia, a gente fala o dia inteiro se quiser. Mas quando 60% das depressões são auto-infligidas, nós mesmos causamos com esses desequilíbrios. Então, irmãos, Deus falou, gente, Jesus,
Você está tendo uma sobrecarga muito grande. Moisés, o povo está falando, o pessoal está te enchendo o saco, você está estressado. Você tem uma substância, irmão, que chama cortisol. Ela é a substância do estresse. Ela é descarregada na sua corrente sanguínea e ela termina de acabar com você. Mas para que ela acaba com você? Para que você entenda, o corpo dá sinais de que ele está mal. Para você ir lá e corrigir o que está errado. Moisés estava cheio de cortisol na corrente sanguínea, Elias estava cheio de cortisol. Você não precisa, irmão, você precisa descansar. Você precisa fazer um jejum. Você precisa cortar, irmão. Cortar essa rolagem. Orar 15 minutos e ficar 40 no celular não dá certo, irmão. A mesa é um lugar de comunhão, irmão, não é lugar de celular. O banheiro, irmão, é lugar de fazer necessidade. Não é um lugar de ficar rolando o celular, irmão. Você está estragando a sua mente e você está estragando o seu corpo, porque uma coisa liga a outra. Eu acordava, irmão, de uma noite de 12 horas de sono, medicada. E eu acordava com dor no corpo. Porque o meu corpo gritava por algum tipo de prazer. Aí eu ia lá, comia, me sentia bem. Eu achava, é fraqueza, é fraqueza. Não é fraqueza, irmão, é vício. É vício. Então, irmão, você pode ver que todo grande homem de Deus, Daniel, vamos colocar Daniel. Daniel percebeu que aquilo não só era sacrificado ídolo, que queriam colocar para ele comer, ele viu que aquilo não prestava, irmão. Daniel entendeu, eu vou me estragar com isso aqui. Daniel preferiu a morte a comer algo que fosse matá-lo. Ele falou, eu prefiro morrer, que eles me matem, do que eu me mate. Porque, irmão, desculpa dizer, mas o que a gente está fazendo com o nosso corpo, com a nossa alma, é suicídio. Irmão, amém? Se eu continuasse na pegada que eu estava, comendo do jeito que eu estava comendo, e aqui, irmão, eu não estou sendo específico com ninguém, eu estou falando da minha vida. Se servir para você, pega. A comida vai te matar em uma determinada. Se não matar teu corpo, mata tua mente. O açúcar, se não matar o teu corpo, vai matar a tua mente. E ou eu tomava uma atitude radical na minha vida, ou eu ia morrer. Quem me conhecia tinha dúvida disso? Vocês tinham dúvida disso? Vocês que tratavam comigo? Que me aguentaram um grande tempo aí? Eu ia morrer, irmão. Teve uma hora que o Gleison teve que falar assim para mim, meu filho, vai. Vai, porque o que eu podia fazer, eu fiz. Agora não é mais nem Deus e nem eu, agora é você. E se eu não acordasse, irmãos, vocês já teriam ido no meu enterro. Com 2 caixão. Com 2 caixão. Então, irmãos, a gente precisa acordar. Por isso que eu falei, Deus não vem aqui, Deus não puxou a orelha de Elias sem antes ensinar para ele o que ele tinha que fazer. Eu não vim aqui corrigir você sem antes te mostrar o que acontece e como acontece. E eu quero te dizer, irmãos, que com isso Deus quer falar com cada um. Quem aqui se identificou com qualquer uma dessas coisas hoje, levanta a mão aqui. Qualquer uma. Você acha que tem alguma coisa para corrigir ou não? Tem coisas que você acha que era o diabo e você descobriu que não é ou não? Amém? Então, irmãos, a gente vai... Tem que seguir o exemplo de Davi muitas vezes, irmãos. Antes da gente orar. Tem um salmo que Davi fala assim, quem já leu ele, né? Por que está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Davi, naquele momento, irmão, estava tendo o que a gente chama na ciência de ataque de ansiedade. Ele começou a sentir aquele frio na barriga, uma descarga de adrenalina, uma descarga de dopamina, uma ansiedade, uma sensação que algo ruim fosse acontecer, mesmo que ele soubesse que estava tudo bem. Porque Deus era a segurança dele, a fé dele estava em Deus. E ele começou a fazer o quê, irmão? Dar uma ordem para a alma dele. Falar, por que eu estou sentindo isso? Não, isso não está certo eu sentir. Por que você está se sentindo assim, minha alma? Está tudo bem. Isso é só uma manifestação física. Isso não sou eu. Isso está acontecendo comigo. Cabe a mim dominar esse desejo, tratar desse desejo, mas eu não sou essa ansiedade. Então eu quero dizer para vocês, irmão, você é uma criatura criada por Deus perfeitamente. Deus te deu todas as ferramentas para você sair de qualquer tipo de depressão, de situação, seja a condição física de obesidade, seja a condição física de ansiedade, seja qualquer tipo de condição. Deus já preparou todas as ferramentas para que você saia disso. Amém? Aquilo que compete a Ele, irmão, você tem dúvida que Ele vai fazer? Ele vai fazer.
Mas aquilo que compete a você fazer, quem vai fazer? Amém? Irmãos, eu estou disponível, meu WhatsApp está disponível. Talvez tenha alguma coisa que não ficou claro. Talvez tenha alguma dúvida. Talvez tenha alguma ajuda. Embora o meu tempo seja meio corrido e eu preciso corrigir isso. E Deus vai me dar graça. Mas eu estou aí, irmão. Se quiser falar comigo, se quiser pedir um conselho, se quiser alguma informação que talvez tenha faltado aqui, eu estou completamente disponível, irmão. Então agora eu queria que a gente fizesse um exercício, irmão. Agora a gente vai fazer uma oração aqui. E eu não conheço pessoa mais serotonérgica do que o Gledson. Esse é um homem de paciência, irmãos. Vai ter suas guerras, mas eu não conheço um homem que tenha uma homeostase tão invejável igual esse homem, irmão. Amém? Todo mundo aqui fala, é colérico, irmão. Isso não é genético, isso é aprendizado. Amém? Eu queria que o Gledson orasse. E essa oração vai ser baseada no quê, irmão? A parte de Deus ele vai fazer agora. Você vai pedir para ele te mostrar o que é responsabilidade sua. E a gente vai começar a corrigir. Amém? O que for com medicina, o que for com remédio, o que for da minha parte, a minha parte, e o que for nossa parte como igreja te ajudar, a gente vai fazer. Detector, não consegue lidar? Vai lá no discipulador. Se ele não conseguir, ele vai pedir ajuda para mim, a gente vai sentar todo mundo, e como família, sentada na mesa, sem o celular, a gente vai resolver esse problema. Amém? Vamos orar, gente?